A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, 9/9 de 2024, glória a Deus. Setembro, mês de setembro é um mês que nós estamos para adorar e glorificar a Deus por mais um dia na presença dele. Segunda-feira, segundo dia da semana, mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazer diferente. Então faça diferente, prossiga para o alvo, porque o alvo é o céu. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua companhia neste canal Desperta Crente. Ainda estamos no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos dar continuidade, a gente vai continuar aqui a partir do verso 27, mas eu quero só trazer a sua lembrança o que a gente gravamos no último vídeo que a gente gravou, que começou falando sobre Jesus é o sábado. Jesus aqui ele vai falar sobre a religiosidade daqueles fariseus, daqueles judeus que estavam tentando apegar Jesus após ver os discípulos de Jesus entrar numa plantação e colher milhos para comer porque sentiam fome no sábado. Aí, a partir do verso 6, o homem da mão mirrada, o homem da mão atrofiada, né? O homem da mão ressequida, da mão que estava dura. E Jesus ele vai mostrar que o coração daquelas pessoas, o coração daqueles homens religiosos estava mais duro do que a mão daquele homem. E Jesus continua com os seus sermões, né? Falando sobre as escolhas dos seus discípulos. Vai escolher os seus apóstolos, os homens que ele vai escolher no meio de milhares de pessoas, de uma multidão. Ele escolhe ali entre 70 discípulos que já estavam com ele. Ele vai escolher 12 para fazer os seus apóstolos. No meio dessa escolha também tinha Judas, o traidor. Jesus sabia, Jesus não foi pego de surpresa, porque ele já sabia, ele veio cumprir um propósito. Então, a partir do verso 17, Jesus cura e liberta a multidão. Cada multidão que vinha com a sua necessidade, que vinha com as suas queixas, com as suas dores, com as suas lutas. Então, no meio de uma multidão, irmãos, nem todos ali estão no mesmo propósito. No meio de uma multidão, nem todos estão na mesma direção. Cada um tem um tipo de situação para trazer até Jesus. E ali ele começa a partir do verso 20, falar sobre a bem-aventurança, o sermão do monte, o conhecido sermão da montanha de Mateus, capítulo 5, amém? E falou do verso 24 em diante, ele fala sobre os pesares. E aqui agora nós vamos entrar no verso 27, que Jesus ensina a amar os inimigos, coisa que nós precisamos hoje, atualmente, aprender e a praticar, porque tá difícil. Aquele que fala que é fácil amar o inimigo está mentindo, irmãos. Ele está mentindo, porque a gente sabe que não é fácil amar o perseguidor, a fofoqueira, a caluniador, o contendeiro, o falso é aquele que te abraça e querendo te derrotar, querendo ver sua queda, o invejoso, que é o pior de todos. O pior de todos é o invejoso, porque o invejoso quer tomar o seu lugar e ser você. O invejoso quer ver a sua morte, quer ver você sumir do mapa, desaparecer, para ele não te suporta, porque ele não te suporta, ele não quer te ver mais, o desejo dele é esse. Há pessoas que têm a inveja tão enraizadas que se torna câncer no próprio corpo delas. Muitas pessoas que atualmente a gente vê, né, servos de Deus, falando de ímpio não, falando de cristão, que dizem ser cristão, que dizem ser servo de Deus. Muitos estão com câncer, não é todos, mas com câncer da inveja, irmãos. A doença da inveja, porque é muita gente com inveja nesse tempo. É muita gente não suportando ver a pessoa crescer um pouquinho, ter alguma coisa, ou Deus usar um pouco mais. É um negócio muito esquisito. Então traz enfermidade no corpo. Provérbios diz que a inveja corrói os ossos, a inveja corrói o osso, é uma doença que corrói o osso. Então a gente precisa repreender esse espírito imundo e esse tipo de sentimento que todo ser humano pode ter. Todo ser humano que tem a natureza caída, toda a humanidade tem inveja se não vigiar. Então ore para que o Senhor tire do teu coração todo sentimento que não provém do nosso Deus. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Então o verso 27 diz assim: contudo, tendo a declarar a vós outros que me estáis ouvindo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Nós sabemos, irmãos, que fazer o bem a quem nos odeia e amar nossos inimigos é algo que a gente sabe que temos muita dificuldade é o certo a fazer, mas é algo que a gente tem dificuldade, porque é muito difícil. Eu vou usar, falando por mim, né? É muito difícil você saber que aquela pessoa te fez o mal, desejou o mal, e você saber daquilo ali. Eu perdoo, eu perdoo. Graças a Deus, o Senhor me deu essa capacidade de perdoar, depois de muito me tratar, porque não foi fácil perdoar, não. Hoje eu perdoo, mas eu não quero ter contato. Então, as pessoas acham que perdoar é manter na sua vida. Perdoar é continuar tendo contato, mas perdoar não é isso. Perdoar é você seguir em paz, sem ter mágoa, sem levar ferida. Quando vem a pessoa, conseguir dar uma paz do Senhor, conseguir falar com a pessoa,
pessoa, orar pela pessoa, se precisar abençoar, abençoar, mas porém não precisa manter na sua vida, não precisa manter por perto, quem Deus já levou para longe. É isso que a gente precisa entender, perdoar isso, abençoar os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos acusam falsamente. Então o que a gente tem que fazer? Aqueles que estão ali te amaldiçoando, abençoa eles. Tá te desejando mal? Teve uma pessoa que desejou a minha queda, falou que eu tinha que crescer, subir muito para quando eu caísse, a queda ser uma só. Isso é um absurdo, irmãos, sair da boca de pessoas que desejam esse mal para nós. Então aqueles que falsamente, aqueles que inventam mentira, calúnia contra seu respeito. Aí tem pessoas que querem revidar da mesma altura, inventar também calúnia, inventar também mentira. Não, deixa que o próprio Deus, o céu tá na incumbência de responder por você, o céu tá na incumbência de falar por você. Então não tem necessidade de você bater boca, não tem necessidade de você querer provar. Tem pessoas que não falam comigo porque é de outras pessoas. Isso também eu sei que acontece com você, porque isso faz parte da vida do cristão. Há pessoas que falavam comigo hoje não falam mais porque é de influências de outras pessoas. Então a gente deixa na mão de Deus e o céu fala, o céu responde e o céu diz ao nosso respeito, amém? O original não tem que se preocupar com o falso. Ao que te bate numa face, ofereça ali a outra igualmente. Irmão, isso aqui é muito sério. Quando Jesus fala sobre aquele que bate na face e oferecer a outra, Jesus não está dizendo para você ficar dando a cara para todo mundo bater. Dê um soco aqui e você vira para receber. Não é isso. Jesus está falando sobre humildade, sobre capacidade de ser humilde, sobre você ter domínio nas suas emoções e não revidar a altura como as pessoas querem. Porque todo aquele que fala mal de você, ele quer que você também se torne igual a ele, seja um falador, seja um fofoqueiro, um caluniador. Todo invejoso, ele quer fazer com que as pessoas se tornem invejosas igual a ele. Você pode ver que é um ciclo que eles vão contaminando pessoas, e a gente precisa compreender isso. Você precisa ser diferente dos iguais. Então, se te pedires uma capa, dê. Se te pedir a túnica, não impeça, dê também. Seja misericordioso, abençoa as pessoas. Não deixe a sua mão ficar mirrada, a sua mão ficar seca. Jesus continua nesse sermão do monte, é muito poderoso o sermão do monte. Depois, como eu falei no outro vídeo, leia ali também em Mateus, porque em Mateus capítulo 5 está mais expandido, está maior. Você consegue entender um pouco mais profundo. Porque Lucas aqui, ele pega assim algumas partes, mas ele não pega o sermão do monte todo, né? Ele pega algumas partes. Marcos também faz da mesma forma. Agora quem estende mesmo é Mateus, escreve bem profundo ali. Então você lê depois lá. Dá sempre todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exija que devolva. Sofreu dano. Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios que estava acontecendo o quê? Ali no contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que estava acontecendo? Os irmãos pediam emprestado e não devolvia. Comprava e não pagava. Vamos supor, comprava um carro e não queria pagar para o outro. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam indo para a justiça. Então, naquele tempo se resolvia as causas, né? Por intermédio dos sacerdotes e dos juízes, que ficavam às portas da cidade, né? Que ficavam nas praças para resolver essas situações. Então, os cristãos, os crentes, estava indo levar situações de dentro da igreja, que poderia ser resolvido dentro da igreja, lá para esse juiz do lado de fora. Então estava trazendo escândalo. Aí Paulo escreve falando: sofro dano. Irmão, sofreu dano não é para qualquer um. Sofreu dano. Eu já sofri tanto dano, eu já tomei tanta pernada de crente trambiqueiro, enrolado. Hoje não, porque hoje eu não vendo, só mesmo se eu tiver de ver, eu prefiro dar, mas eu não vendo. Eu prefiro pegar e dar a pessoa. Claro que tem pessoas que são honestas, têm sinceridade, e nós não podemos julgar a todos, né? Não podemos julgar a todos. Mas o que mais tem hoje nos dias atuais, como tinha já antigamente, é caloteiro dentro da igreja. Caloteiro, mal pagador, pessoas que entram na igreja somente para calotear, para poder passar a perna nos irmãos, o da bondade, da misericórdia, e ainda dizem assim: irmão, tu é crente, ainda usa o termo que a gente somos cristão, para a gente sofrer o prejuízo daquilo que passou sem poder falar nada. E naquele tempo ali, o que aconteceu? Os irmãos estavam levando para fora da igreja essas situações, então estava virando comentário, o pessoal estava sabendo. Quantas redes sociais a gente vê aí, pessoas botar a cara de outro na rede social, e falando que tá devendo, me paga meu dinheiro, e crentes. Então, o que estava acontecendo aí, Paulo escreve, porque os escândalos estavam demais, Paulo escreve: sofro dano. Antes de você for emprestar o dinheiro ou vender, analisa. Eu sempre falo isso com meu esposo. Antes de você fazer qualquer coisa aqui, antes de você vender fiado aqui, analisa que você pode tomar um prejuízo, que você pode tomar um calote. Diga não, sofro dano. Tem pessoas que não falam comigo, tem raiva de mim porque queria comprar fiado na padaria, queria comprar fiado e a gente dissemos não, ficaram com raiva de mal, crente, tô falando de crente, não é de ímpio não. Ficaram de mal e ficam falando mal da gente porque a gente não vendeu fiado pra eles. E aqueles que a gente vendeu fiado, deu golpe, deu calote, não paga, vira a cara quando nos vê. Eu canso de pregar em algumas igrejas, e quando eu chegava a pregar, tá lá um caloteiro lá que deu calote na gente. E a gente vai fazer o quê? Nada. Eu deixo pra lá. Por quê? Porque a Bíblia me ensina
a emprestar ou a dar sem querer receber de volta. Então, se eu for emprestar, eu vou sofrer o dano. É Bíblia, irmãos, nem aí. É Bíblia. Você corre risco de receber, corre risco de não receber. Então, analise bem antes de você tomar qualquer atitude. Qualquer atitude. Vai emprestar, pense bem, analise bem, vê a vida da pessoa, vê o caráter, vê a fama. É isso que você precisa saber. Se é caloteiro, se é trambiqueiro, se é mal pagador. Claro, dias maus todo mundo passa. Depois do período agora que eu passei no Mura de Sábias, nesse projeto de mulheres que eu tenho, eu saí com a dívida muito alta. Fiquei com a dívida muito alta. Ainda tô pagando a dívida ainda. Então eu me apertei um pouco. Algumas pessoas que eu tinha que pagar, eu demorei um pouco a pagar. Mas para honra e glória do Senhor, eu paguei algumas todas e pouquinhos não falta pagar. Mas eu apertei um pouco, né? Perdi alguns cartões meus pra poder não sujar o nome. Então você precisa entender isso, irmão. A pessoa que tem caráter e honestidade, ela vai fazer isso, mas sofre o dano. Mas antes de você sofrer o dano, analise se você tá em condição de sofrer um dano, tá? Então pense bem para depois não trazer escândalo pro corpo, não trazer escândalo pra igreja. O verso 31 diz: como quereis que as pessoas vos tratam, trata assim também. Fazei vós também. Aqueles vão do plantio. Aquilo que você planta, você vai colher. Pois se há mais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Que galardão pode haver quando eu amo? Eu amo meu filho, eu faço tudo pelo meu filho, porque eu amo. Faço pela minha filha, faço pelo meu genro, pelo meu esposo, porque eu amo. Mas e aí? Que galardão eu tenho se eu faço isso porque eu amo eles e eles me amam? Né? É um amor recíproco, retorno do amor, tem reciprocidade do amor. Eu amo e eles me amam. Então, amar, irmãos, é quem vos odeia. Tem galardão nisso aí. Quando você sofre o dano, quando você passa. Eu passo por cada situação, irmãos. A última que eu passei, a minha vontade como ser humano era de abrir a boca. Como diz minha mãe, botar a boca no trombone. Mas eu tive que controlar, lutar ali contra meus sentimentos, chorar, subir monte, descer monte, orar, pedir a Deus controle emocional para não abrir a boca e não sair da direção do céu. Então eu sei que você passa por esses momentos também, mas a gente precisa entender, a vida do ser humano é um plantio, e o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Tiago capítulo 5, versículo 7, vê lá, o lavrador planta e ele espera o tempo determinado a colher. Então cuidado. Eclesiastes capítulo 11, versículo 7, planta de manhã, planta à tarde, não descansa a tua mão, porque você não sabe de onde vai vir o retorno da semente que você plantou. Então não deixe de plantar por decepções, não deixe de ajudar a pessoa por decepções, não deixe de confiar em pessoas. As pessoas estão de língua em cima de mim, e eu abri a porta da minha casa, todo mês eu abro, enche aqui de mulheres, abençoado. Nós fazemos aqui uma reunião de mulheres maravilhosas, e quanto mais me perseguem, mais eu vou fazer o que Deus me convocou para fazer. Deixa perseguir, deixa falar, mas não perca o amor de Deus no seu coração. Não pare de amar, não pare de abraçar, não pare de ajudar, porque você foi decepcionado. A decepção te faz mais forte. As aflições desse tempo te faz mais forte. Está produzindo um peso de glória, aleluia, louvado seja Deus. Então receba essa graça do Senhor na sua vida no dia de hoje, e não pare de plantar, porque não tem galardão amar quem nos ama, agora tem galardão amar quem nos odeia. Aquela contendeira que faz de tudo para te tirar o equilíbrio, ame ela. Ore por ela, peça a Deus abençoar a vida dela, peça a Deus para que o Senhor venha entregar na vida dela tudo que o Senhor preparou, sabe? Porque a fofoqueira tem também promessa. O caluniador, o fofoqueiro, o invejoso, o ladrão, eles têm promessa. Eles só ainda não receberam e não aceitaram a promessa de Deus. Mas no dia que aceitar, se cumpre. Está se cumprindo na minha, está se cumprindo na sua, porque nós aceitamos. Mas há pessoas que ainda não entendem. Ainda se emprestais, aqui eu já falei sobre isso, né? Se emprestais, não empresta na intenção de receber de volta, porque também os incrédulos fazem isso. Então, preste bem atenção. Agora, se você está emprestando com a intenção de tirar vantagem naquilo ali, cuidado. A má intenção das coisas que faz, Deus contempla tudo. Pense bem, irmãos, nós precisamos voltar e analisar. Nós precisamos voltar à raiz da palavra, sabia? Precisamos voltar às raízes daquilo que o Senhor nos ensina pela palavra dele. A palavra de Deus é poderosa e ela nos dá norteio, ela nos ensina o caminho, e nós precisamos entender isso. Concluindo, amai os vossos inimigos e fazer o bem e emprestai sem desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo com os ingratos e ímpios. Jesus faz o sol nascer sobre a minha cabeça, que sirva um Deus vivo, sou serva de Deus, e sobre aqueles que não querem. Ele faz o sol nascer sobre a cabeça do ateu, do espírito, daqueles que não querem, de outros, e por aí vai. Como nasce também o sol para a igreja. Então nós precisamos entender. Eu digo sim ou eu digo não. Então hoje eu aprendi. Ou eu vou dizer sim ou eu vou dizer não. E não importa. Se eu tiver que dizer não, eu digo não. Não importa o que, se eu tiver que falar não, eu falo não. Eu tive muita dificuldade de dizer não. Hoje eu digo não tranquilo e calmo.
Se eu puder, eu digo sim. Se eu não puder, eu digo não. Então, irmãos, pense 2 vezes. Se você puder, diga sim. Agora, se você não puder, diga não. Não, não dói. Ensina. É melhor dizer não do que você sofrer o dano e passar raiva, passar ódio, ter que levar para a justiça, porque é muito triste quando nós vemos as coisas de Deus sendo escandalizadas pelo mundo. Então precisamos nos analisar, amém? Faça o que é certo. Tiago diz no capítulo 4, verso 17, que a gente precisamos entender que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, é negligente. Então precisamos entender, não seja negligente. Você sabe o que tem que fazer? Faça. Amém? Deus seja louvado. Então não cabe aos discípulos julgar. Ele vai falar agora sobre julgamento. Não julgueis para que não sejam julgados, não condeneis para que não seja condenado. Perdoai os seres para ser perdoado. Então vamos lá. Perdão novamente. Precisamos perdoar. E aí? Eu sei que perdoar não é fácil. Perdoar tem que ser algo que te libere a viver o propósito de Deus. Perdoar é algo que você precisa entender. Não vai te machucar mais, não vai te ferir mais, não vai te decepcionar mais. Hoje eu entendo o que é o perdão. O perdão é algo muito poderoso, porque o perdão libera você. O perdão te libera e libera também quem você prende no mundo espiritual. Quando você não perdoa, você toma um copo de veneno todos os dias. Porque quando você tem raiva, quando você tem ira, quando você tem ódio, você começa a nutrir dentro de você coisas más, coisas ruins. Jesus fala aqui também do verso 43 em diante que não existe uma árvore má que produza frutos bons e nenhuma árvore boa que produz fruto mau. Tá dizendo, uma pessoa má produz fruto mau e uma pessoa boa produz fruto bom. Então a gente precisa analisar o que nós estamos produzindo nesse tempo. Pode um cego guiar o outro? Não pode. Jesus vai falar, um cego não pode guiar o outro, porque senão cai os dois no buraco. Então, uma pessoa maligna pode te direcionar? Não pode. Ela é má. Ela vai te ensinar o que é ruim. Ela vai te ensinar o que não presta. Ela não vai te ensinar a verdade. Ela não vai te dar norteio naquilo que faz. É necessário perdoar. A gente passou por uma situação, que eu até cheguei a falar aqui no vídeo, sobre uma pessoa que foi traída e perguntando o que faria. É perdoar. Agora você pode perdoar a traição e escolher se fica junto ou não, porque a Bíblia te dá o respaldo que você não precisa continuar casado. Você foi traído, você só escolhe. Ou perdoa, restaura o casamento e prossiga, sofre o dano daquela traição, ou você perdoa, segue o caminho em paz e vai para separação. Pronto. Se te espanca, se te agride, aproveita e dá uma queixa, tá? Porque homem covarde e mulher covarde tem que ser preso, passar um tempo na cadeia para refrescar a mente e parar de ser bravo um pouco. Então a gente precisa entender isso. Perdoar é uma decisão que eu tomo. Agora, deixar na minha vida é uma decisão também que eu vou tomar. Eu vou escolher. Então aprenda isso, segue o alvo e continue. Porque a árvore má só pode dar frutos maus. Tem pessoas que é maligna e não tem transformação. Tem pessoas que vai morrer na ruindade, morrer sendo mal. E tem pessoas que é boa, irmãos. É boa de coração. Foi chamada para ser boa mesmo. E há pessoas que não querem. Olha Judas. Judas caminhou com Jesus. Judas viu milagre. Coxa andar, cego ver. Judas viu coisas poderosas. Fez também milagre porque ele era um dos apóstolos. Mas Judas andava com a bolsa de dinheiro. Preferiu ser o tesoureiro. E o Mamon, o Deus do dinheiro, entrou no coração. Vendeu Jesus por 30 moeda de prata. Na Santa Ceia do capítulo 13 do Evangelho de João, Judas estava à mesa, sentado também na mesa. Sentamos na mesa com traidores, irmão, mas nós não temos que ser traidor. Não é porque você foi traído que você também vai trair. Não é porque você foi machucado que você também vai machucar. Pessoas feridas ferem. Se você não permitir que Deus te cure, você vai sair ferindo muitos ao seu redor. Pessoas que são contendeiras, são pessoas que são feridas. Pessoas fofoqueiras, são pessoas que precisam distrair da sua vida e foca na vida do próximo. Pode observar, pessoas que vivem na contenda, que gostam da vida alheia, a vida dela é uma bagunça. Eu sempre falo, com as irmãs que a gente está sempre junto ali, né? Uma aprendendo com a outra, eu sempre falo, a sua casa diz muito sobre você. Se a sua casa é bagunçada, se a tua casa é cheia de prato, é tudo que pode ter certeza, a vida espiritual daquela pessoa é da mesma forma. A casa representa muito sobre você. A casa se parece com o dono, você é a casa de Deus. Então você parece com o dono. Se a sua casa, a sua morada onde você mora, parece com você. Então se é bagunçado, desorganizado, tem sujeira, tem porcaria por cima da mesa, banheiro sujo, fede, não tem uma limpeza naquela casa, a vida espiritual daquela pessoa é da mesma forma. Da mesma forma. O nível de sujeira que é a casa é o nível de espiritualidade que a pessoa não tem. É o nível de sujeira, de demônios que habita ali. Então vamos lá, vamos começar a limpar a casa. Vestir roupa limpa faz parte, tá? Passar um cremezinho no sovaco, um trecozinho, né? Porque fede a CC, boca fede.
Precisamos escovar, limpar, porque, irmãos, pelo amor de Deus, higiene faz parte do povo de Deus. E há muitos de nós que não entendem isso. É necessário. Tem mulheres que perdem o marido porque disso. Olha, eu tô partindo para o altar. Vamos voltar aqui. Jesus seja louvado. Mas a árvore vai dar frutos bons ou ruins. O ser humano vai dar frutos ruins ou bons. Você vai dar fruto bom ou ruim. E aí? Qual o fruto que você está dando? Deus abençoe sua vida. O que você fala do seu coração está cheio. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. As suas atitudes refletem conforme os seus pensamentos. O seu pensamento vai refletir nas suas atitudes. Você pensa e você age. Então vamos lá. Começa a pensar no que é do céu. Começa a mudar posicionamento. Começa a entender aquilo que Deus chamou para ser. E para viver e viva o que o Senhor preparou para você. Deus te abençoe. Que a graça do Eterno te alcance. Deus seja louvado por esse canal Desperta Crente, pela sua vida. Seja Jesus na vida de alguém. Seja bem-vindo você que se inscreveu no canal agora. Que Deus continue te abençoando, derramando graça, misericórdia. Nós vamos aprender junto. Você que está aí nesse estado que eu não sei onde é, mas aonde você estiver, Deus te abençoe. A todos deste canal, que Deus continue abençoando. Receba minhas orações. Eu nem falei mais sobre o caderninho, mas o caderninho tá aqui. Coloca o nome de vocês nas mensagens que vocês mandam e eu passo o nome aqui pro caderno. E eu tô sempre orando pelas nossas vidas, por você. Ore por mim e junto nós chegaremos ao céu. Deus te abençoe. Se o Senhor nos permitir, voltamos amanhã, terça-feira, 10 de setembro, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por este canal Desperta Crente. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos dado força, nos dado alegria da poderosa salvação. Como o Senhor também fala nesse mesmo capítulo, ó Pai, sobre aquele que constrói a sua casa, ó Pai, sobre a rocha, e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Muitos estão construindo sobre a areia, ó Pai, não tem, Senhor, estrutura. Não tem alicerce, qualquer vento quer parar, qualquer vento pode cair, mas aqueles que estão edificados, sólido, na rocha, aqueles que estão, Senhor, firmado, afundado, aquele que cavou fundo, Pai, que deu uma estrutura profunda, esses estão no Senhor, ó Pai. Eu quero apresentar diante do Senhor a cada um dos teus servos. Entra com a tua providência, Pai, repreendendo tudo aquilo que tentar, Senhor, fazer com que eles fiquem em pensamento duplo, para que eles esqueçam quem são. Meu Deus, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, esse roubador de identidade, esse roubador da semente que tem sido lançada no coração do teu povo. Repreendemos como igreja de Jesus agora todo laço, toda seta maligna, toda raiz de amargura vai saindo agora no nome de Jesus. Que toda potestade, que tudo aquilo que tentar impedir o crescimento desta irmã, o crescimento deste irmão vai caindo por terra agora no poder do nome de Jesus. E que o teu nome, Senhor, somente seja glorificado na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Glória a Deus.